Bilionários não deveriam existir e o caso Elon Musk, que se torna o primeiro trilionário da história do mundo, tá? Vamos lá, turma. Nos últimos dias, ficou bastante famoso aí a notícia de que com o IPO da SpaceX, para quem não sabe, IPO é quando você faz uma oferta pública das suas ações em uma bolsa de valores. Ou seja, exemplo, a SpaceX, até antes do IPO, você não poderia ir lá e falar assim, quero comprar uma açãozinha da SpaceX. Não tinha como. Pós o IPO, qualquer pessoa pode ir lá e comprar um pouquinho, uma partezinha, uma fração daquela empresa. Tá? Então, uma cota vale $100 e eu compro agora uma cota, pode ser que amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, essa cota valha $150 ou pode ser que ela valha $50, tá? Um exemplo. E aí, com esse IPO, ele se torna o primeiro trilionário em dólar de patrimônio da história, beleza? E aí, muita galera aí, os esquerdo, macho, as feminadas, bilionário não deveria existir, papapá. Vamos lá. Eu queria, turma, usar exatamente esse exemplo da SpaceX como a contrapartida perfeita do porquê que essa afirmação, bilionários não deveriam existir, é muito, extremamente mentirosa, para não falar burra, beleza? Detalhe, aqui eu não quero falar da pessoa Elon Musk, o que ele faz ou deixa de fazer com o dinheiro dele. Se ele é uma pessoa legal, se ele não é. Eu quero falar especificamente sobre a tese, bilionários não deveriam existir, como que a gente pode refutar essa tese usando principalmente o exemplo do que aconteceu na SpaceX, beleza? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, turma, todo mundo que fala que os bilionários não deveriam existir usa alguns argumentos para falar o porquê que eles acreditam que bilionários não deveriam existir. Então eu queria pegar argumento por argumento e desmistificar, desmantelar junto com vocês aqui. Para isso, fiz aqui de lei o nosso PDF. Para você que não me conhece, né, comecei já o vídeo aqui, mas eu sou o Pedro Prado, sou empreendedor, sou CEO de uma empresa de educação médica e economista e engenheiro em formação, para deixar isso claro. Já faz uns 10 anos que eu estou tentando formar, mas se o senhor me permitir, formarei. E se a professora permitir também. Mas vamos lá. Turma, seguinte. Olha só. Primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, que para mim é muito relevante, o que você precisa entender. Primeiro ponto, muitas vezes, primeiro ponto, galera, antes de falar de grana, antes de falar de finanças, porque fome no mundo, o cara podia acabar com a fome no mundo. Vamos lá. Muitas vezes, turma, o capitalismo, ele premia, tá? De maneira resumida, o capitalismo ele premia aquele empreendedor, aquela empresa, aquele grupo de empreendedores que cria uma solução, transforma, produtiza essa solução e distribui em massa. E o capitalismo ele tem um negócio muito interessante através do livre mercado, que é quanto mais empresas eu tenho desenvolvendo aquela mesma solução, aquele mesmo produto, com o tempo, esse produto tende a ficar melhor num preço menor. Beleza? Faz sentido? Por exemplo, se todo mundo aqui dessa sala vende iPhone, vende celular. Naturalmente, eu vou ter vários celulares, por exemplo, celular antigamente, tanto que era caro, pouquíssimas pessoas tinham porque só tinha um tipo de celular. Hoje, tem o celular mais caro, tem o celular mais barato, tem o celular mediano, tem o pro rico, tem pro pobre, tem de 200 milhões de giga, tem de pouca giga, tem de todo preço. E cada vez que o tempo passa, as soluções estão melhores. Há 10 anos atrás, eu, por exemplo, não tinha celular com 2 teras de armazenamento, ou com as câmeras que a gente tem hoje, ou que faz tudo que um iPhone faz. Hoje nós já temos. Provavelmente daqui a 10 anos essas soluções vão estar cada vez melhores e os preços cada vez mais acessíveis. Isso tende a acontecer em todo e qualquer mercado. Mas o iPhone continua caro. Gente, comparativamente, o iPhone ele tem quase que a mesma linha de preço, oferecendo uma solução melhor. Tá? E hoje existem, beleza, o iPhone, você não vai ver um iPhone a $100, turma. Não vai, normal. É o posicionamento da empresa. Ele tem um público-alvo, mas hoje você tem dezenas, centenas de marcas de telefone que você não tinha 10 anos atrás, onde você ia ter lá o iPhone, você ia ter um Samsung que, sei lá, ia custar 30% a menos e acabou. Hoje não.
tá? Então, a prova disso é que quanto mais o tempo passa, mais pessoas têm acesso à internet barra celular, beleza? O que eu tô querendo te trazer nesse primeiro bloco? Turma, geralmente, um cara se torna multimilionário, ou bilionário, ou trilionário no caso do Elon Musk, porque ele foi repetidamente premiado pela solução que ele cria, beleza? Ninguém dá dinheiro pro cara se tornar milionário, bilionário, trilionário, se antes disso ele não ofereceu uma solução, um produto que pela qual ele precisa ser premiado, pelo qual ele ganha esse dinheiro. Não é igual ao governo, porque o governo, eles têm vários estados, vários países que são trilionários, que são bilionários, que são multitrilionários. Como que eles ganham? Eles não ganham criando uma solução e a pessoa vai lá e fala assim, toma, eu quero essa solução, te dou meu dinheiro e você me dá essa solução. Não é um câmbio, tá? O país ele se torna rico por conta de impostos, não é por conta de uma solução, beleza? Ou seja, o que isso quer dizer nesse primeiro bloco? O cara só se torna bilionário, turma, porque ele criou uma solução muito boa. E essa solução impacta o mundo, impacta a sociedade, impacta pessoas de maneira geral. E é o mesmo princípio, galera. É o mesmo princípio. Aí você vai lá, você vai ver o Igão e o Mítico do Podpah falando que bilionários não deveriam existir e os caras são multimilionários. Aí, gente, não faz diferença. Ele se tornou multimilionário porque ele criou uma solução muito incrível e muito legal, pela qual alguma pessoa, que pode ser os espectadores do YouTube através do AdSense, pode ser os patrocinadores que patrocinam o Podpah ou outras diversas maneiras, que falaram assim, toma meu dinheiro, eu quero o teu produto, eu quero tua solução. E eles ficaram multimilionários por conta disso. A única diferença para o bilionário é que talvez a solução dele foi mais global, foi melhor, e tá tudo certo. Então, para mim, se você defende que os bilionários não deveriam existir, consequentemente você, na verdade, você está defendendo que qualquer empreendedor não deveria existir. Porque o mecanismo de ganho é igual. Simples. Do cara que fica muito rico, milionário, multimilionário, bilionário, trilionário, o princípio é o mesmo. Ele cria uma solução que é considerada boa por um determinado grupo de pessoas, que pode ser 10 pessoas, pode ser 1.000, pode ser 100.000, pode ser o mundo inteiro. E ele é recompensado, premiado por ter criado essa solução, produtizado essa solução, criado canais de distribuição. E aí, por que eu não... E aí, vamos lá, pode ser que você chegue até aqui e fale, não, mas beleza, eu acho que não deveria ninguém existir então. Isso aí é uma exploração. Hoje, turma, essas soluções, desses empreendedores, elas fazem maior benefício para a sociedade, historicamente falando, do que qualquer país fez em toda a história. Quer ver uma justificativa plausível da SpaceX? Olha só, vamos pegar aqui os dados, ó. 1957, União Soviética, ele lança o Sputnik 1. E aí, o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser lançado para o espaço, né, que fala lá, a Terra é azul, tal. Depois, os Estados Unidos, eles colocam a turma lá na Lua, com o Neil Armstrong, com Apollo, se eu não me engano, foi Apollo 11, tá? E aí, olha só que interessante, 60 anos depois, em 2002, para quem não sabe a história do Elon Musk, ele já teve várias empresas, ele que fundou a Tesla, a SpaceX, a Tesla, ele que tem a Starlink, ele foi o fundador da Starlink, e ele foi inclusive um dos cofundadores do PayPal, para você que não sabe, tá? Entre outras empresas também, recomendo que você leia a biografia dele. Ele, em 2002, ele fundou a SpaceX 100% com capital próprio, do bolso dele, de outras empresas que ele já tinha vendido, ou seja, que ele foi bem recompensado. E ele fez algo que nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem qualquer outro país já tinha conseguido fazer com dinheiro infinito. Que ele conseguiu fazer o primeiro lançamento orbital reutilizável, ele fez o foguete da Ré. Ele hoje é um dos principais agentes da corrida espacial e da corrida tecnológica, batendo de frente com os Estados Unidos, que é um país, gente, que tem dinheiro infinito. Não foi um cara lá que pegou 100 milhões do bolso, colocou e tipo assim, se desse errado. Vamos lá, e se teve algumas histórias que, por exemplo, alguns lançamentos da SpaceX era o último. Tipo assim, se não desse certo, o cara faliu. E se o lançamento dos Estados Unidos não der certo, ele falha? Não vai falir, vai ter dinheiro. Pode dar errado quantas vezes. Agora, o do cara, quando é uma empresa particular, meu irmão, ou dá certo, senão eu estou fudido. Aí você pega aí esse tanto de gente que defende empresa estatal
Cara, é só você pensar. Quando a empresa é estatal, se der ruim, se der prejuízo, o CEO, o presidente, todo mundo vai para casa igual. Agora, se a empresa privada dá prejuízo, se ela vai queimando o carro, chega num ponto que você está zerado, meu irmão, acabou a conversa, não tem empresa. Então, essa exigência, esse alto rigor para dar lucro, porque todo mundo demoniza o lucro hoje, é o que faz as soluções serem boas. É o que faz ter eficiência, tá? E aí o primeiro argumento é, os bilionários e os, no caso do Elon Musk, trilionário, são responsáveis pelas maiores soluções, pelos maiores benefícios que a sociedade já viu. Exemplo é a internet, o iPhone, o celular, toda a parte de tecnologia, avanços na medicina de maneira geral, toda a parte tecnológica, espacial e tudo mais, beleza? Segundo ponto, uma coisa que você tem que entender também, turma, é que quando a pessoa fala 1 trilhão, algumas pessoas imaginam que ele tem lá US$ 1 trilhão guardado na caixinha do Nubank. E não é assim. Obviamente ele deve ter uma puta de uma grana em alguma conta, mas grande parte desse dinheiro, turma, é o somatório do valuation das empresas, das suas empresas. Então, vou te dar um exemplo. Geralmente, obviamente, eu vou falar de maneira bem simplista, tá? Bem superficial. O equity de uma empresa é avaliada por um múltiplo daquilo que ela gera de lucro anualmente. Então, vamos supor que a minha empresa dá de EBITDA R$ 1 milhão por ano. Essa empresa pode valer 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, por exemplo. Tá? Então, esse é o valor de mercado dela. Se eu tenho 100% dessa empresa, o meu patrimônio, nesse exemplo fictício, se ela vale 5 milhões, o meu patrimônio é 5 milhões, mais meu carrinho, mais 50 mil que eu tenho na conta. Então, primeiro ponto, eu tenho que colocar isso em jogo, turma, porque às vezes as pessoas acham que é 1 milhão em conta e acham isso um absurdo. Mesmo que tivesse, tá? Mesmo que tivesse, mas ninguém tem, acredito eu, 10 bilhões na conta, turma. Não existe isso aí na caixinha do Nubank, não. Beleza? Por que eu tô te falando isso? Por que eu tô falando isso? Porque isso aí, muitas vezes as pessoas têm assim, mas é o dinheiro parado, é o dinheiro estático, tá acumulado. E aí, olha só, estudo recorrente do Forbes 400, tá, mostra a alta rotatividade na lista da Forbes ano a ano. E depois, esse autor, deixa eu voltar aqui, olha só que interessante, o Thomas Sowell, em Health, Poverty and Politics, de 2015, gostaram da minha pronúncia, argumenta que rankings de riqueza captam um retrato estático de algo dinâmico. Então, o que isso quer dizer? Muita gente argumenta que os bilionários não deveriam existir porque é um dinheiro parado, né, que está sem uso, é estático, isso é acúmulo de riqueza. E, na verdade, se prova o contrário. Muitas vezes aquilo é uma foto de um dinheiro que é dinâmico. É um dinheiro que vai e que vem, turma. Tá tudo certo. Vai numa empresa, vai na outra. Por exemplo, vocês sabiam que a SpaceX só foi fundada porque lá atrás ele vendeu uma empresa por alguns milhões de dólares? Ou seja, lá ele foi, putz, fiquei muito rico, cara, criou um puta patrimônio. Ele pegou esse patrimônio e botou na SpaceX, botou na Tesla. E hoje a gente tem uma porrada de carro elétrico, um tanto de coisa, Starlink, gente no espaço, uma coisa de maluco. Então esse dinheiro, a gente olha, nossa, 1 trilhão, nossa, pai, é demais, tem 1 trilhão no banco. Se ele pegasse esse dinheiro aí e dividisse para todo mundo ia ganhar 10 mil dólares, acabava com a pobreza no mundo. Você tem que entender que o dinheiro, ele é dinâmico. Ele é como se fosse água, ele não está lá parado. Ele vai. Lógico que tem dinheiro parado. Você fala, todo mundo tem dinheiro parado, tá tudo certo. Inclusive, ter dinheiro parado te permite fazer coisas com dinheiro corrente. Simples. Ninguém faz projeto, ninguém faz iniciativa, ninguém faz investimento, ninguém faz apostas, né, em projetos se você não tem dinheiro guardado. Então, coloque isso na sua cabeça. Tá? Se você tivesse hoje 100 mil a mais guardado na sua conta, provavelmente sua vida seria diferente. Você apostaria mais, você investiria mais, você faria mais projetos e, consequentemente, a sociedade seria mais beneficiada. Eu estou falando sempre sociedade porque geralmente é o argumento do porquê a galera de esquerda fala que o bilionário não deveria existir. Na minha opinião, posso estar errado, se é uma opinião ultra mega fucking pessoal, a galera da esquerda gosta de usar como bode expiatório a sociedade, o mundo, como se eles se preocupassem demais com o mundo. No final é só inveja, ciúmes e morrendo de vontade de ser rico também. Tá? Essa é a grande verdade. Porque senão, se eles acreditassem muito nisso, você não ia ver um tanto de esquerda multimilionária acumulando patrimônio, acumulando riqueza. Você ia ver essa galera vendendo tudo e doando para os pobres e acabando com a fome no mundo.
né? Se todos os milionários da Globo, de esquerda, que votaram no Lula fazendo L, juntassem, todo mundo fizesse o maior Pix do mundo lá, eu tenho certeza que eles iam ajudar, assim, quase que o Brasil inteiro. Mas não fazem. Então, é um bode expiatório. Simples assim, tá? Porque é legal, porque é bonito falar isso, beleza? Agora, outra coisa, turma, que a gente precisa entender. Turma, agora olha só, outra coisa que a gente precisa entender também. Basicamente, turma, aqui existem alguns argumentos que os bilionários, que a galera de esquerda usa para justificar que bilionários não deveriam existir. Primeiro ponto, turma, olha só. Então, olha só. Mises, que é um dos principais autores do liberalismo econômico, ele vai inclusive justificar isso que eu acabei de explicar para vocês, que é o lucro empresarial em mercado livre, que é o que está fazendo o Elon Musk ser trilionário, por exemplo, é por definição o sinal que os recursos realocados para um uso mais valorizado pelos consumidores foram realocados para um uso mais valorizado pelos consumidores. Lucro persistente vem do servir bem, não do coagir. Ou seja, as empresas só conseguem ser milionárias, bilionárias, porque persistentemente aquelas empresas estão servindo bem os seus consumidores, o seu público. E é só por conta disso que existe o lucro, porque a gente está conseguindo realocar recursos. Gente, deixa eu te falar, é muito difícil dar lucro em empresa, tá? É difícil, não é um trem, fui lá e vendi, explorei os outros. A galera que nunca teve empresa acha que ter lucro é tipo explorar os outros. Gente, muitas vezes para ter lucro, eu sou mais explorado. Eu me exploro para dar lucro. Por quê? Porque eu tenho que alocar recursos, eu tenho que alocar. Se eu tratar mal meu funcionário, ele vai embora, eu não cresço, eu perco uma mão de obra muito qualificada. Se eu não atendo bem meu cliente, ele volta, ele fala mal, a minha empresa quebra, a minha empresa fecha a porta. Nisso, ainda tem um tanto de custo para pagar, tem escritório, tem imposto que só aumenta. E no final do dia tudo, eu ainda tenho que ter lucro, ou seja, eu tenho que precificar o meu produto de uma forma que as pessoas acham que é válido pagar aquele valor e ao mesmo tempo esse valor que eles estão pagando, eu consigo pagar tudo, alocar todos os meus recursos, pagar o tanto de família, sustentar um tanto de família e ainda assim dar lucro. Então, deixa eu te falar uma coisa, empresa só dá lucro porque está fazendo bem feito o objetivo dela, que é servir a comunidade. Além de empresa, qual que é a outra coisa, qual que é o outro agente que pode dar lucro? País. Empresa estatal, no caso, país. São os únicos que eles não são remunerados, que eles não são premiados porque eles estão sendo eficientes. Eles estão sendo remunerados por coação, por coagir. Ponto final. Você não pode escolher não pagar imposto. Você tem que pagar imposto. Faz sentido? Outra coisa também, turma. Muitos esquerdos falam assim, mas a gente tem que taxar mais os ricos. E olha que eu até concordo obviamente é uma discussão posterior, mas muitas vezes elas falam que o Estado deveria igualar, então pegar o Elon Musk e tirar dele e dar para outras pessoas, tá? Tirar o dinheiro. Ou seja, o Estado deveria ser essa força equalizadora dos resultados. E aí olha só o que o Hayek, que para mim é um dos principais, inclusive acima do Mises, ele foi discípulo do Mises, inclusive, tá? Ele vai falar que as tentativas de igualar resultados por decreto estatal tendem a concentrar poder político de forma mais perigosa do que a concentração de capital em mercado competitivo. Tá? Então, quanto mais o mercado é estatal, estatizado, mais você tende a perder liberdade, mais o indivíduo, ou seja, eu e você, é prejudicado. Quer ver um exemplo? Olha só, a própria questão dos combustíveis. Hoje, nós somos um dos países que mais paga caro no combustível, sendo que nós temos uma reserva de petróleo gigantesca. Por quê? Porque não existe mercado competitivo. Tá? A Petrobras ela não é pressionada a ser eficiente. Ela não é pressionada a ser eficiente. Fora a corrupção, que é mais uma linha do DRE. Tá? Então, nós somos um dos países que mais paga. É absurdo o nível de combustível que a gente paga. Tá? Aí, um mercado, um governo inflado, estatizado, te tira o quê? Poder de compra. Porque hoje você vai pagar 100 mil reais num quid 0 quilômetros, sendo que desses 100 mil reais, 40% deve ser imposto de produto,
Vamos pôr aqui mais uns 20% ou 30%, porque é caro produzir aqui no Brasil, tá? Você não tem muitas indústrias, você tem um monopólio, uma hegemonia muito grande das indústrias, então ninguém produz nada de relevante no Brasil, fora commodity, e no final do dia você está pagando caro por um caramba num carro popular, que em qualquer outro país do mundo você estaria pagando, sei lá, 10 salários mínimos. E aqui você paga 150 salários mínimos, fora o financiamento, que você vai pagar o dobro porque você não tem dinheiro em conta. Isso é culpa dos bilionários? É bilionários que não deveriam existir? Ou são estados gigantescos que não deveriam existir? Quem que prejudica e quem beneficia mais a sua vida? Um estado gigantesco e gordo como é do Brasil de esquerda ou o Elon Musk? Quem? E responde. Outra coisa, vamos lá. Milton Friedman, né, que é um pouco depois, ele vai defender que a responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro dentro das regras do jogo e que a riqueza criada nesse processo já, obviamente, depois, posteriormente, redistribuída via salários, fornecedores, impostos e tudo mais. Ou seja, não tem problema nenhum, gente. Empresa dar lucro é a sua principal função. Riqueza essa é porque a galera fala assim, mas é a mais-valia do trabalhador. Aquele dinheiro ele é criado em cima da mão de obra do trabalhador. Isso é uma mentira. Por quê? Porque quando a empresa dá lucro, esse dinheiro ele naturalmente volta para o indivíduo em forma de salário, em forma de impostos. Obviamente tem que ter imposto, não tem como. Mas quando volta para imposto, naturalmente aquele imposto ele vai ser revertido e vai ser influenciado e beneficiar o indivíduo. Beleza? Por quê? Porque quando eu falo assim, o capitalismo é uma merda porque ele explora a mais-valia do trabalhador. Aí vamos lá, quando a gente vai lá para a China, a República Popular da China de Mao Tse Tung, alguns anos atrás, quando a expectativa de vida era 35 anos e grande parte da população passava fome, todo o excedente da produção dos trabalhadores era estatal, era do governo. Continua sendo explorado do mesmo jeito. O próprio cara que acredita na mais-valia e defende a mais-valia, a alternativa e a solução que ele defende é o fim da propriedade privada. Mas quando eu coloco o fim da propriedade privada, esse excedente, essa mais-valia, ela se torna propriedade do governo. E o governo redistribui isso entre os próprios trabalhadores. Ou seja, exemplo, vamos supor que o meu trabalhador, vamos supor que o João, no cenário do capitalismo, no cenário do socialismo, aqui, olha só que interessante. O João no capitalismo, ele vai produzir, ele custa 10, beleza? E ele produz 15. Aqui, ele produz 10 e ele custa 10 e ele produz 10. Esse excedente aqui, que é 5, ele vai para a empresa. E a empresa, de alguma forma, vai voltar isso daqui para o João, seja em forma de impostos, seja a economia girando, o meu poder de compra melhorando. Agora, no socialismo, quando o João custa 10 e ele produz 10, de duas uma, tá? Ou eu estou influenciando a ineficiência, eu estou incentivando a ineficiência, porque ninguém vai querer fazer uma produção extra, então quando um não quiser trabalhar ou não conseguir entregar os 10, mas ele continua custando 10, já deu merda. Já deu merda pra caralho, deu merda. Tá? E outra, ninguém vai querer produzir mais do que 10, mais do que custa. E tudo, por quê? Porque tudo que é produzido acima de 10 é propriedade do governo, que é aqui, ó. Olha só. Então, turma, olha só. Não, eu vou pegar um papel em branco aqui, ó, só para te mostrar isso daqui. Porque você precisa entender isso daqui, olha só. Olha o tanto que é burro, matematicamente falando, o argumento dos esquerdas. Olha só, eu tenho o João. Beleza? Aqui é o capitalismo. E aqui eu vou pôr comunismo. Comunismo. Beleza? Show. Aqui a gente tem dois cenários. A gente tem empresa e a gente tem governo. Ok? Porque num cenário o João é funcionário da empresa, no outro ele é funcionário do governo. Aí olha só que interessante, turma, vamos lá. No capitalismo, o João custa 10 e produz 15. Normal. Beleza? Porque é obrigado, tem que dar lucro, senão aquele
né? Se o cara custa 10 e produz 10, ele vai ser mandado embora, normal. Aqui no comunismo, ele custa 10 e, na teoria, ele tem que produzir 10. Olha só que, olha tanto que é burro a pessoa que fala, que defende o fim da propriedade privada. No caso do comunismo, turma, de duas uma. Ou ele vai produzir 10, ou ele vai custar 10 e produz 10, então a conta fecha. Não fecha? Maravilha. Mas você acha, se você fosse o João, fala sério, você teria algum incentivo de produzir a mais do que você custa? Não. Quando você não tem nenhum incentivo de produzir a mais do que você custa, a longo prazo, a médio e longo prazo, o lucro ele passa a não existir. Quando o lucro ele passa a não existir por consequência da ausência de um mercado livre, naturalmente, presta atenção no que eu estou te falando, naturalmente, os interesses individuais eles não vão progredir. Por quê? Porque se ninguém é incentivado a produzir mais, a ter lucro, a ser eficiente, a eficiência ela não é valorizada, não é premiada, consequentemente, as suas soluções, a sua qualidade de vida, ela não é progredida. Por quê? Porque ninguém é premiado com nada disso. Simples assim. E aí, existe outro segundo problema. Se eu tenho 10 Joãos que custa 10 e produz 10, a conta teoricamente fecha. Minha vida não progride, ficou uma merda a minha vida. Mas se eu tenho 10 Joãos que custa 10 e produz 10, mas se eu tenho um João que custa os mesmos 10, só que ele produz 0, porque ele é muito novo ou muito velho, a conta para de fechar. Porque aí agora os 10 Joãos restantes, cada João vai começar a ter que custar 10 e produzir 11 para sustentar aquele um João que não produz nada, mas custa 10. Aí, daqui a pouco, quando eu tenho mais 10 Joãos trabalhando e 2 Joãos que não trabalham, cada João que trabalha custa 10 e produz 12. Ou seja, a médio e longo prazo, a ausência da propriedade privada faz com que cada trabalhador, que é o que os esquerdistas geralmente, na teoria, eles defendem, eles vão precisar trabalhar cada vez mais, sendo que esse trabalhar cada vez mais não volta em absolutamente nada para ele mesmo, para os seus benefícios e para os seus interesses individuais. E mesmo que ele produza a mais, Pedro, mas ele custa 10, ele pode produzir a mais, né? Esse excedente é propriedade do governo, não é propriedade da empresa, consequentemente não vai ser redistribuído em salário, em poder de compra, em melhores soluções, em nada disso, beleza? Partindo do pressuposto que esse governo aqui, turma, ele é 100%, que ele é 0% corrupto, né? O que é quase impossível, porque é um pequeno grupo de pessoas gerenciando e liderando e tomando decisões pela grande maioria, beleza? Ó, turma, então vamos lá. Para a gente fechar esse vídeo, deixa eu ver se eu já falei sobre tudo. Já falei sobre impostos, enfim, já falei bastante, já estamos aí com quase 30 minutos de vídeo. Turma, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e eu te espero na próxima. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.